Quando nós chegamos a Filadélfia, a carta à igreja de Filadélfia nos chama a atenção por um fato. Não há nela nenhuma repreensão do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Para compreendermos a carta a Filadélfia, nós vamos ver que a queda da igreja, ou o seu encaminhamento para se tornar mundana, tem sua semente na igreja em Éfeso. No versículo, se nós voltarmos aqui no capítulo 2, na carta à igreja em Éfeso, no versículo 4 e 5, Jesus chama atenção para que a igreja não caísse. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. A ameaça de Jesus era mover do seu lugar o candeeiro, tirar a luz, tirar o entendimento da igreja, caso não houvesse arrependimento. O que é o primeiro amor, do qual a igreja caiu? Está explicado no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. O que seriam as primeiras obras? É a doutrina de Cristo. É o amor na prática, o perdão, é a fidelidade ao Espírito. Portanto, é o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor ao irmão. É o amor no centro, porque Deus é amor. A palavra Filadélfia, Filadélfia vem depois da igreja em Pérgamo, Tiatira e Sardes. Note que houve um princípio de restauração em Sardes, mas ali havia morte. Não era uma igreja viva de verdade. A igreja viva é a igreja em Filadélfia. Note que a carta é escrita e endereçada sempre a uma localidade. Isso simboliza algo espiritual. Um crente pode estar numa mesma reunião e cada um pode estar numa igreja diferente. Há aqueles que já chegaram em Filadélfia, há aqueles que estão em Laodiceia, há aqueles que estão em Sardes. Depende da obediência e da fé de cada um. Por isso, não podemos dizer que este ou aquele grupo pertence a tal igreja. Veja que a palavra Filadélfia significa amor fraternal. E Jesus diz no versículo 7 do capítulo 3, assim: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Veja que se para a igreja em Éfeso Jesus disse que ia retirar a luz, retirar o candelabro, tirar o entendimento, se eles não voltassem ao primeiro amor, aqui ele diz que é aquele que abre e ninguém fecha. Ele tem a chave. Ele tem a chave de Davi. A chave de Davi é o reino, pois Davi está relacionado ao reino. Aqui precisamos compreender que quem abre e fecha é Jesus. Muitos pensam em abrir uma igreja. Isso é uma tolice muito grande. Isso é falta de entendimento. Isso são trevas. Porque ninguém pode abrir uma igreja. Quem abre é Jesus. E Jesus abriu a igreja em Atos dos Apóstolos, há mais de 2000 anos. E cada um de nós precisamos compreender isto. A igreja é algo espiritual do qual Jesus é a porta. E ele que tem autoridade, porque quando ele diz abrir e fechar, é no sentido de dar entendimento. Entendimento, porque Deus é amor. E quando ganhamos entendimento da parte do Espírito Santo, nós passamos a amar os irmãos e amar a Deus. Veja que o amor aos irmãos é uma reflexão ou uma manifestação do nosso amor a Deus. Pois João diz que se não amarmos os irmãos, não há como amarmos a Deus.
No versículo seguinte, o versículo 8 do capítulo 3, Jesus diz assim: conheces tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que a vitória de Filadélfia é guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. O que representa um nome? Um nome representa um caráter e uma natureza. Hoje, o nome de Jesus foi colocado em segundo plano. O nome de Jesus foi colocado em segundo plano. Quando se pergunta a alguém a respeito de igreja, um diz que é batista, outro diz que é presbiteriano, outro diz que é assembleano. Então, cada um se tornou uma coisa e recebeu um nome além do nome de Jesus Cristo. E ficam obrigados a defender esses nomes, pois esses nomes se tornam as nações religiosas, as divisões religiosas. Precisamos voltar à palavra, se quisermos ser Filadélfia, ou estar em Filadélfia. Não há como amar quando há divisão. Quando há divisão, o que há é uma luta para ser maior do que o outro, para ser melhor do que o outro, para dar uma aparência melhor do que o outro. Assim, não é um ensinamento do Espírito Santo, nem a doutrina de Cristo, e não é a vontade de Deus. Precisamos nos desfazer de todos os nomes, pois só precisamos de um nome. O nome de Jesus. E como está escrito em Atos, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Nós não precisamos de mais nada, a não ser do nome de Jesus. Portanto, o elogio à igreja de Filadélfia não é porque ela tem poder ou força. Pelo contrário, ela tem pouco poder. Mas ela tem algo de muito positivo diante de Deus. Ela guarda a palavra e ela não nega o nome do Senhor. Por isto, no versículo 9, Jesus diz assim: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar teus pés e conhecer que eu te amei. As sinagogas aqui representam as divisões, e Satanás representa tudo aquilo que é contra Deus, que é contra Cristo. Toda divisão é contra a palavra de Deus. É assim que é a verdade e é assim que está escrito. Todos que dividiram vão prestar contas no dia do tribunal de Cristo. Na carta aos Coríntios, Paulo pergunta: estará Cristo dividido? Veja que eles se declaram judeus. Judeus representam os que creem. Os judeus verdadeiros, em Coríntios, diz que são aqueles que são circuncidados no seu coração. Portanto, que estejamos em Filadélfia e guardemos a palavra do Senhor. Pois no versículo 10, ele promete assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Portanto, haverá uma prova muito grande para o mundo, para experimentar as pessoas. Mas os da igreja em Filadélfia estarão guardados. Por quê? Porque guardaram a palavra da minha perseverança. Perseverar é muito difícil para o homem. O homem é tentado a mudar quando as coisas ficam difíceis. É como igreja e seguir Jesus Cristo. Todos querem o conforto do seu grupo. Todos querem a proteção da sua própria família carnal. Mas precisamos compreender o que é a família de Deus e o que é uma família espiritual. E amarmos o Senhor, guardando a sua palavra. E ele chama essa palavra de perseverança. Porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós permanecemos na palavra dele. Jesus diz em João 15 que se permanecermos na palavra, nós permanecemos nele. Este é um segredo muito grande, porque todas as divisões surgiram pela palavra do homem, não pela palavra de Deus, pelo ensinamento do homem, não pelo ensinamento do Espírito Santo. Então, ele vai guardar cada um de nós que chegarmos em Filadélfia.
Aos que vencerem, isto é, os vencedores de Filadélfia, são os que permanecerem nela, ou nesse espírito de amor, no Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Eles serão colunas, diz o versículo 12. Eles não sairão de lá, eles terão o nome gravado sobre eles. É o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você só pode ser feito coluna na igreja, isto é, se você suportar uns aos outros. Em Efésios diz que devemos suportar uns aos outros em amor. Por isso, a coluna, ela está em Filadélfia, porque o amor é o que nos faz suportar. É a coluna. Assim, o Senhor vai nos dar algo precioso. Ele vai gravar sobre nós o seu próprio nome. Gravar sobre nós é trazer a natureza divina completa em cada um de nós. Lembre-se, o nome significa natureza e caráter. Nós todos somos chamados a ter a natureza e o caráter de Deus. Que muitos irmãos cheguem a Filadélfia. Amém.